Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre as questões de boas maneiras. Minha convidada é Ana Maria Martins, que é consultora empresarial. Ana, nós temos essa questão aí das boas maneiras, você falou um pouquinho no primeiro bloco, mas não fica preso só essa questão de casa, da escola, tem toda a questão com a pessoa enquanto cidadã, né? Isso, e por isso o livro tem alguns capítulos que colaboram, inclusive, com o educador e a educadora. Por exemplo, nós ressaltamos em um dos capítulos do livro sobre os símbolos nacionais, né? Então, quando nós falamos da bandeira, quando nós falamos do hino, são símbolos da pátria, né? E a criança, às vezes, ela foi educada ou ela observou alguém, ela não tem necessidade, na hora que está ouvindo o hino, né, de colocar a mão no peito. É uma atitude que é a origem, é militarista isso, né, de um passado bem distante. E a criança viu adultos fazendo isso, começa a imitar, e não, simplesmente, tem até a foto no capítulo do livro, a criança ficar em pé, sem estar correndo, brincando, sem se mexer, tal, numa atitude respeitosa para ouvir, né? E cantar o hino. Uma coisa, Ana Maria, não se bate palma depois do hino. Isso aí é uma pergunta muito interessante. Porque se você for ver as normativas, né, nossa, que vem de Brasília, tem toda uma questão de protocolo. Isso, protocolo, tem o cerimonial e a etiqueta, tudo que coordena toda a parte de eventos mais formais ou não formais ou oficiais. Não tem nada, não tem na Constituição, mas vamos pela lógica, vamos pelo bom senso. Você está num evento formal, então você está num recinto fechado, um evento bem formal. Sugere-se que não aplauda o hino. Certo. Normalmente está acontecendo isso, inclusive em formaturas, que antigamente as pessoas aplaudiam, né? Não é desrespeito o aplaudir. Agora, não está inserido também nenhuma normativa de quando é um local aberto, no estádio de futebol, das pessoas aplaudirem. Mas isso está sendo observado com muita naturalidade. Quando termina o hino numa partida de futebol, de vôlei, de basquete, não importa qual seja, aquele momento é de alegria. Então, quando eles estão aplaudindo, subentende-se que eles estão dizendo, né, a felicidade do time deles, vamos supor, nós estamos no Brasil, e estarmos torcendo e que o Brasil venha ganhar e que para nós podemos comemorar. Então, às vezes as pessoas até rejeitam um pouco a parte de protocolo, de cerimonial, da própria etiqueta, porque elas encaram de maneira, como no passado, como coisa supérflua ou coisa de pessoas de um nível mais abastado, tal, por desconhecimento. Certo. Quanto aos símbolos da pátria, não. É tão bonito você ensinar na escola como é que as nossas crianças devem respeitar a nossa bandeira, por que a bandeira fica meio mastro, por que a bandeira tem que ser respeitada, voltar ao hábito de uma vez por semana nas escolas, né? Tocar o hino e hasteamento da bandeira, explicar ali, a criança vivenciar isso. E é muito importante, é importante. Nós percebemos que a bandeira, às vezes, é desrespeitada, né? Às vezes usada indevidamente. Indevidamente. Né? A bandeira, quando ela está muito gasta, né? Ela deve ser retirada, substituída por uma outra. E, às vezes, a gente passa em frente de alguns locais, algumas empresas, tal, e a gente vê isso daí. Colocada da forma errada, nas panóplias, né? A posição errada da bandeira. Isso tudo não é adequado, né? Às vezes, até órgãos, né? Ou estadual, ou municipal, ou federal, que é o modelo, que é a referência, que tem que mostrar, às vezes por um descuido. Então, tem que observar. Em empresas, às vezes, se deixar isso para o segurança, o pessoal da higiene ambiental, por exemplo, treine-os, faça direitinho a relação, como é que eles devem, que a bandeira da brasileira tem que ficar no meio, no centro, se tiver 3, por exemplo, ímpar, à direita dela, mas ela olhando para a rua, quem está colocando a bandeira, ou hasteando a bandeira, a direita, né, a mais importante. Então, quando nós estamos no município de Santo André, no estado de São Paulo, então a direita da brasileira vai ficar a do estado de São Paulo e a esquerda vai ficar do município de Santo André. Então, tem uma lógica, tem um sentido. Então, marca isso. E aquelas pessoas simples, que ou da higiene ambiental, ou de uma portaria, um guarda, um segurança, ele vai fazer bem feito, ele vai fazer direitinho, né? Agora, se você não orienta, a pessoa erra e não percebe que está errando. Aí a culpa é de quem realmente é um superior ou responsável pelo setor de comunicação, responsável pelo setor, às vezes, de RH,
que as empresas têm e que deveria cuidar disso, né? Estar mais atentos. Nós falamos da refeição, tem algumas, assim, boas maneiras básicas quando se está à mesa. E você tem um jeito interessante aí de ensinar isso. Como que é? Porque ninguém esquece, Nas né? escolas, nós estamos sugerindo até que as professoras façam até uma pequena montagem de mesa para que demonstre para as crianças, né? Por que não colocar os cotovelos na mesa, né? Apoiar o rostinho, né? Ter uma postura para alimentação, inclusive fazer bem dele, digerir melhor, tal. Então não deve colocar os cotovelos, a mãozinha no rosto, apoia o braço, apoia o cotovelo, até a gente brinca, não, né? Nunca com o cotovelo. Nunca colocar os cotovelos na mesa. De vez em quando o braço e o punho sempre. Não é para colocar a mão sobre o colo, sobre as pernas, não. A utilização dos talheres, tem pessoas que costumam conversar e manipular os talheres em mãos, né? Isso não pode, aí o talher dá a impressão de que até é uma arma, né? É uma arma. Cortar pedaços pequenos para não deformar a boca, levar porções pequenas de alimento, né? Mastigar adequadamente, isso a criança é orientada. Depois que a criança engole o alimento, o adulto também, enxugar os lábios e levar o copo e ingerir o líquido. Às vezes a pessoa acabou de colocar o alimento na boca, já vai com o líquido. Não deve fazer isso, né? Isso não é questão de etiqueta, isso é uma questão de qualidade de vida, né? Quando nós falamos de você falar assuntos alegres, estar num clima adequado à mesa, isso é qualidade de vida. Sim. Quando você ensina a criança, na hora de dormir, que ela não vá preocupada com a prova que você vai ter amanhã cedo, não fique preocupado com uma chateação que você passou, tal. Por quê? Porque o sono é importante, o repouso é importante para aquela criança. O acordar é tão importante quanto o ato de dormir. E isso a gente tem explicado nos capítulos do livro, tem colocado, e as professoras têm orientado, né? Então, é qualidade de vida isso, não sei. E o fato também de saber se comportar em diversos lugares, ou numa cerimônia, ou numa igreja, ou durante uma palestra, alguma coisa, é importante, porque isso, na realidade, é formação de hábito, né? Você vai fazer isso por um tempo e depois você vai fazer de forma automática. É automática, é o sem teu natural. cobrança, vai virar, fica natural, não fica aquela coisa, né? Ai, tem um monte de talher aqui, eu não sei o que faço, né? E interessante que também a gente percebe quando você falou em alguns locais. O celular é uma invenção, eu digo assim, que maravilhosa, mas as pessoas precisam se educar para poder saber utilizar o celular, né? Então nós temos visto às vezes em templos, em casas de orações, em igrejas, o celular tocando, é uma falta de respeito. Toca, a pessoa atende e ela fala baixinho achando que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, né? É automático, né? Tocou, você já vira para ver onde que é, quem que é. Então, não deixar mesmo o celular. Lembrar de desligar, de colocar no Como vibra. Aqui, né? Antes de começar o programa, qual a primeira atitude quando a gente chega aqui? Desliga o celular, né? Aí quer colocar no VibraCal, quer deixar no volume baixo? Não, desliga o celular. Quando a gente ensina para jovens, já adolescentes, adultos mesmo, como participar de almoço de negócios, uma das coisas que a gente realmente retrata é cuidado com o celular. Se você tiver que ficar com ele ligado mesmo durante o período que você está almoçando com o cliente, com o fornecedor, você peça licença para ele, né? E aí deixa suave o toque do celular ou no VibraCal, e aí você pede licença, sai, vai atender e volta. Mas o ideal é nem deixar ligado, só no caso emergencial mesmo. Agora, em velórios a gente vê as pessoas atendendo o celular tocando, né, em igrejas, em palestras. Especialistas hoje em dia acabam, logo ele mesmo, depois que foi apresentar, ele falou, por gentileza, eu peço a todos vocês que desliguem o celular para 50 minutos, 40 minutos de palestra, nós podemos aproveitar bem esse tempo. E às vezes ainda tem pessoas que não respeitam, né? Quando é um evento oficial, o próprio mestre de cerimônia, antes de começar, solicita que desliguem os celulares. É o que você falou, quem sabe, de tanto a gente falar, de pedir por gentileza, por favor, as pessoas vão adquirindo esse hábito de ser pessoas mais sociáveis, de ser pessoas mais educadas. Aí entra mais uma vez a questão de cidadania, né? Eu estou aqui num grupo
Eu tenho que pensar no coletivo, eu não posso pensar, eu tenho, e se alguém me ligar? Bom, mas a partir do momento que eu estou nesse coletivo, eu tenho que pensar no coletivo, eu não posso pensar individualmente. Eu costumo dizer que a partir do momento que nós compartilhamos um espaço, quer seja em um restaurante, quer seja num clube, quer seja em qualquer lugar, eu estou compartilhando um espaço com mais pessoas, o espaço não é só meu, né? Eu tenho que ter um respeito maior. E as pessoas, às vezes, são muito espaçosas. Sim. Né? E vou mais além. Às vezes, você vai a um shopping, você vai a um supermercado, as pessoas começam a desrespeitar desde a hora que elas adentram ali ao estacionamento, utilizando vagas que não são apropriadas para elas, que seriam para idosas, que seria para deficientes, né? Isso. Mas é só um minutinho, Ana Maria. Não existe isso, né? É as justificativas, né? Não é, só um minutinho. Verdade. Um minutinho vai chegar uma pessoa que precisa daquele espaço e não vai poder utilizar. Né? Na hora que vai pegar a mercadoria, né, que vai ver o preço, a validade nas gôndolas, de pegar a mercadoria, devolver, já que você não vai levar, é uma questão de hábito mesmo. Se as pessoas começarem a adquirir, cada um pensando em si, né? Tem uma frase que eu uso muito, que eu digo assim, faça para as pessoas, é uma regra de ouro essa, Sim. né? Faça para as pessoas o que gostaria que fizesse com você. Sim. Trate as pessoas da mesma forma que você quer ser tratado. E aí a gente começa a pensar duas vezes nas nossas atitudes, na nossa maneira de agir, em nosso comportamento, para que nós venhamos a ser pessoas mais agradáveis, mais simpáticas, não é verdade? E para a criança é difícil, às vezes, você convencê-la de que vale a pena fazer direito. Porque às vezes dá a impressão de que o certo é o errado é o certo. Então, realmente, a criança é que é o ponto ali para falar, não, filho, você achou uma coisa, você põe no lugar, porque se você quer que quando achem alguma coisa sua, coloque no lugar, você tem que fazer, mesmo que as pessoas não façam, você tem que fazer o certo, né? Bom, nós estamos conversando aqui com Ana Maria Martins. Quem quiser entrar em contato, pode contatar através do e-mail professoraana@terra.com.br. Ana, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Espero que as pessoas se tornem mais educadas a cada dia, né? As crianças aí dando exemplo para os filhos. Muito obrigada, viu? Obrigada a você que esteve conosco. Te vejo na próxima semana. Até lá.